Olá, vamos tratar hoje da experiência da Secretaria Nacional de Economia Solidária, que foi o espaço da política pública nacional que ganhou mais visibilidade e identidade nos últimos 12 anos no Brasil para implementar as políticas específicas para a economia solidária. Eu queria tratar um pouco sobre essa experiência da Secretaria na sua relação com a sociedade civil, os principais desafios da construção da Secretaria e na Política Nacional de Economia Solidária, os principais programas desenvolvidos e finalizar um pouco a nossa conversa aqui para tratarmos dos desafios que permanecem frente às mudanças de governo que estamos vivendo neste momento. A Secretaria Nacional de Economia Solidária, ela é resultado de uma reivindicação do movimento da economia solidária. Isso é importante. A economia solidária, ela é uma experiência própria da sociedade civil, nas suas bases, nos territórios, nas comunidades, e que, com o processo de desenvolvimento da democracia no Brasil e, fundamentalmente, na relação da economia solidária com os movimentos sociais, a economia solidária ela foi constituindo um espaço de debate sobre a própria economia solidária e sua inserção no processo de desenvolvimento no nosso país, por meio de movimentos sociais que tiveram na economia solidária uma expressão importante da sua luta, fundamentalmente na década de 90. Nos anos 2000, no Fórum Social Mundial, foi uma oportunidade de articulação dessas organizações e movimentos sociais em torno da economia solidária. Basicamente, três grandes forças. Uma vinculada à atuação das igrejas, das organizações vinculadas à igreja progressista. Um elemento importante aqui, por exemplo, de representação disso, da Caritas. Um outro movimento importante é ligado ao movimento sindical. Nós tivemos a Associação Nacional dos Trabalhadores das Empresas Autogestionárias, depois a CUT constituiu a Agência de Desenvolvimento Solidário e também no movimento sindical da agricultura familiar, rural, nós tivemos um desenvolvimento expressivo da economia solidária, de organizações cooperativas e associativas nessa perspectiva solidária. E um terceiro campo, uma terceira força que vai constituindo este universo político da economia solidária é a universidade, por meio das incubadoras tecnológicas de cooperativas populares e da Unitrabalho. Essas organizações e movimentos, em 2001, se reuniram aqui no Fórum Social Mundial para pautar o debate da outra economia num outro mundo possível. E, em 2002, passado o processo eleitoral, este grupo de trabalho, articulado em torno do Fórum Social Mundial, elaborou uma carta ao presidente Lula, reivindicando políticas públicas no âmbito federal para a economia solidária. Por que isto? Nós já tivemos no Brasil, antes de 2003, uma experimentação de políticas públicas importantes em municípios e governos estaduais. E nós já tínhamos um entendimento do que tipo de política é esta nos municípios, importantes municípios como Porto Alegre, São Paulo, Recife, Belém, que são capitais importantes, nós já tínhamos programas de economia solidária. E em governos estaduais, como aqui no Rio Grande do Sul. E foi se constituindo a ideia também de uma rede de gestores de políticas públicas de economia solidária. Então, o chamado GT brasileiro de economia solidária, neste momento político de 2002, viu uma oportunidade de termos também no âmbito federal uma secretaria, um espaço institucional para representar a economia solidária, as demandas da economia solidária. E a resposta do governo foi, de fato, de criar a Secretaria Nacional de Economia Solidária, a SENAIS. É talvez uma experiência pioneira no mundo em termos de uma estrutura nacional para implementar políticas de economia solidária.
O que é importante destacar é de que a constituição da Secretaria Nacional de Economia Solidária foi uma constituição fundamentada em muito diálogo e envolvimento das organizações da sociedade civil. E a própria gestão da política nacional a partir das Senais teve um pouco essa característica. A lei que prevê a Política Nacional de Economia Solidária, em 2003, ela cria o Conselho Nacional de Economia Solidária. E o Conselho Nacional é este espaço de diálogo e de participação da sociedade civil junto com o governo para justamente definir a política, planejar e exercer o controle social sobre as ações. No entanto, o Conselho Nacional de Economia Solidária, criado por lei em 2003, ele só foi efetivado em 2006, 3 anos depois da sua criação, da sua previsão legal, é que o Conselho foi criado. E nesses anos que antecederam o Conselho Nacional, basicamente quem estabeleceu a relação com a Secretaria Nacional na definição das políticas foi o Fórum Brasileiro de Economia Solidária, porque essa também é uma novidade na constituição do campo da economia solidária no Brasil. Em 2003, quando foi criada a Secretaria Nacional de Economia Solidária, também foi criado, em junho de 2003, o Fórum Brasileiro de Economia Solidária, para ser esse espaço, então, de articulação, de mobilização e de representação da economia solidária no Brasil. E também em 2003, por coincidência, foi criada a Rede de Gestores de Políticas Públicas da Economia Solidária, reunindo gestores que estavam atuando nos municípios, nos governos dos estados e também agora da Secretaria Nacional da Economia Solidária, numa rede de gestores de políticas públicas da economia solidária. Então, neste momento, 2003, foi um momento marcante. Criação do Fórum Brasileiro, criação da Secretaria Nacional de Economia Solidária, criação da rede de gestores de políticas públicas de economia solidária. E este ambiente participativo e de organização é que, de alguma maneira, caracterizou a experiência da Política Nacional de Economia Solidária a partir da Secretaria Nacional, as Senais. De maneiras que os programas e as ações das Senais, elas foram implementadas a partir de 2003, muito com essa característica de ser uma política produzida conjuntamente com o Fórum Brasileiro de Economia Solidária. Os companheiros e companheiras que, em nome do movimento, junto com Paul Singer, que era a grande referência, ainda é a grande referência nacional e internacional da economia solidária, constituíram um grupo de gestão da Secretaria, partilharam essa gestão fundamentalmente com o Fórum Brasileiro, por meio de grupos de trabalho, comissões e comitês de gestão das ações das Senais. Um dos exemplos uma das primeiras ações implementadas pelas Senais, que estava na plataforma do Fórum Brasileiro de Economia Solidária, era realizarmos um mapeamento da economia solidária no Brasil. Ninguém sabia exatamente o que era a economia solidária e quantos éramos da economia solidária no Brasil. Então, a reivindicação de um mapeamento da economia solidária era um elemento chave, inclusive, para divulgação, para visibilidade, para o fortalecimento político da economia solidária no Brasil. Para a realização do mapeamento, foi constituído um grupo de trabalho nacional compartido entre Senais e o Fórum Brasileiro, e neste grupo de trabalho que foram tomadas as principais definições conceituais, definições metodológicas dos procedimentos e como iríamos realizar esse mapeamento nacional de economia solidária. Mas isso também valeu para outras políticas, na área de finanças, na área da comercialização, de maneiras de que nós podemos afirmar que a Senais foi uma construção conjunta do governo e da sociedade civil para termos uma secretaria que representasse a economia solidária junto ao governo federal e implementasse as políticas de apoio e de fortalecimento da economia solidária no nosso país. Vou tratar aqui de alguns dilemas que a economia solidária teve em relação à Secretaria Nacional de Economia Solidária. Primeiro diz respeito ao espaço institucional da Secretaria Nacional.
A economia solidária, ela é uma proposta de desenvolvimento. E como colocar a Secretaria num espaço específico da política? Naquela conjuntura, um dos principais problemas vividos pela sociedade brasileira era a questão do trabalho, a questão do emprego. E a economia solidária, ela surgia como uma alternativa ao desemprego. Então teve sentido situar a Secretaria Nacional vinculá-la junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, de maneiras que a Secretaria Nacional passou a ser criada, vinculada ao mundo do trabalho, às políticas de trabalho. Mas a economia solidária, além da Secretaria Nacional de Economia Solidária, interagiu, e o fez, no meu entendimento, de forma adequada, com um conjunto de outras secretarias em outras políticas. Porque grande parte da economia solidária no Brasil, por exemplo, é da agricultura familiar, povos e comunidades tradicionais, portanto é do mundo rural. E foi muito importante a relação que a economia solidária estabeleceu com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, com a Secretaria de Desenvolvimento Territorial e assim com outras políticas também desenvolvidas no governo federal. De maneiras que a Secretaria Nacional de Economia Solidária, ela emergiu e surgiu e foi criada também com uma expectativa de não ser apenas um espaço institucional da política, mas ser um espaço de articulação de um conjunto de ações do governo federal que poderiam favorecer o desenvolvimento da economia solidária. Isso explica também que uma das primeiras ações da Secretaria Nacional da Economia Solidária foi um processo formativo de gestores, de servidores públicos do conjunto dos ministérios da esplanada, levar a economia solidária para outras políticas, para identificar quais eram os elementos de interação que nós tínhamos, de colaboração entre a economia solidária e as diversas políticas sociais, política de educação, política de cultura, política de desenvolvimento agrário, política ambiental que nós tínhamos. Eu acho que esta foi uma experiência importante que materializou a dimensão da transversalidade da política da economia solidária. Agora, com o passar do tempo, a Secretaria Nacional ela assumiu sim a responsabilidade de implementar ações e programas, e principalmente ações que pudessem favorecer o fortalecimento da economia solidária, mas talvez a principal missão da Secretaria Nacional foi levar a economia solidária aonde ainda não existiu a economia solidária. E muitas demandas vieram para a Secretaria Nacional no ponto de vista de desenvolver ações. Vou tratar aqui em termos de exemplo de duas situações que hoje vão consolidando essa experiência da economia solidária, principalmente nos espaços urbanos do nosso país. Uma delas diz respeito aos catadores de material recicláveis, que na década de 90 não faziam parte do campo da economia solidária. Mas com a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos e a organização dos catadores no Movimento Nacional de Catadores de Material Reciclável, a Secretaria Nacional de Economia Solidária se tornou uma espécie de referência dos catadores de material reciclável para promover a sua estratégia organizativa, que é a organização dos catadores por meio de associações e cooperativas para promover a reciclagem. E hoje estamos avançando na perspectiva de que os catadores estão organizando, com apoio de políticas públicas, redes de produção e de comercialização do material reciclável. Há um avanço muito grande nesse sentido. Um outro exemplo dessa articulação é a relação da economia solidária com a saúde mental. A Secretaria Nacional de Economia Solidária foi procurada pela coordenação de saúde mental. E aí descobrimos que no Brasil nós tínhamos um grande movimento social da luta antimanicomial. E as pessoas que deixaram de viver, felizmente, deixaram de viver dos manicômios, passaram a ser atendidos nas redes de atenção psicossocial, tendo o trabalho como um elemento terapêutico fundamental, melhoravam sua condição de vida e queriam se inserir economicamente. E a economia solidária era uma possibilidade efetiva de inserção no mundo do trabalho das pessoas que vinham dos CAPs, dos Centros de Atenção Psicossocial. E hoje nós temos milhares de grupos de pessoas com transtornos mentais, usuários de álcool e droga,
que fazem parte do campo da economia solidária. Então, esse é um aspecto importante da Secretaria Nacional de Economia Solidária. Mais do que atuar para favorecer a própria economia solidária, os grupos organizados, foi trazer para o campo da economia solidária uma série de situações populacionais, situações sociais que incorporaram e fortaleceram a luta da economia solidária no nosso país. Por fim, eu queria destacar aqui que a experiência da Secretaria Nacional de Economia Solidária foi uma experiência muito rica na amplitude da sua atuação, mas ela também teve o desafio de estruturar uma ação para organizar a economia solidária. E para isso a Secretaria Nacional, de alguma maneira, ao longo do tempo, foi organizando uma agenda para, em diálogo com a economia solidária, implementar políticas mais estruturadas, mais organizadas. E vou tratar aqui de 3 pontos que eu acho fundamentais. Um deles diz respeito à questão do crédito. A Secretaria Nacional não conseguiu, ao longo de todos esses anos, implementar uma política de crédito mais diretamente voltada à economia solidária, junto ao BNDES, junto ao Fundo de Amparo ao Trabalhador, aos bancos públicos. Mas a Secretaria Nacional, junto com o movimento, conseguiu instituir e construir uma política de apoio às finanças solidárias. Eu acho que isto, sim, pode ser considerado um avanço, porque na medida em que os bancos comunitários, os fundos rotativos solidários e as cooperativas de crédito se constituem em instrumentos de organização nos territórios da economia solidária, também são os instrumentos organizativos de acesso às finanças por parte da economia solidária. A outra política demandada para as Senais diz respeito à questão da comercialização. Também não conseguimos estruturar uma política nacional de acesso à comercialização específica para a economia solidária, principalmente na área urbana. Nós tivemos o PAA e o PENAI para a agricultura familiar. Mas a Secretaria Nacional de Economia Solidária, junto com o movimento, conseguiu construir um conceito importante na área de comercialização, que é o conceito de comércio justo e solidário, com a implantação do Sistema Nacional de Comércio Justo e Solidário. Isto aponta que a economia solidária, mais do que políticas públicas, para fomentar a economia solidária, promover a economia solidária e apoiar a economia solidária exige políticas públicas que fortaleçam a própria forma da economia solidária organizar as finanças, o crédito, a comercialização. De maneiras que entendo que esta também foi uma contribuição importante da Secretaria Nacional de Economia Solidária na área das finanças, na área da comercialização. E, por fim, a estratégia de políticas específicas, não só de promoção dos chamados empreendimentos econômicos solidários, mas uma política que favoreça a sua articulação em redes de colaboração solidária, cadeias produtivas, redes territoriais de produção, comercialização e consumo. Um programa de apoio às redes, ele caminha também no sentido do fortalecimento da economia solidária enquanto uma estratégia de desenvolvimento. Tudo isto só é possível se nós termos uma concepção de educação, de formação, da relação da economia solidária com a tecnologia que seja diferente. Talvez este seja um dos campos que a Secretaria Nacional de Economia Solidária mais acumulou nesses anos. Uma reflexão sobre que tipo de educação é a educação da economia solidária. E, de alguma maneira, nós consolidamos a ideia de que uma educação para a economia solidária tem de ser uma educação autogestionária, muito próxima da experiência da educação popular. Como levar essa educação autogestionária e essa experiência da educação popular para a educação formal permanece um desafio, porque a economia solidária também reivindica o acesso ao ensino formal como um espaço de reflexão, de divulgação
junto às crianças, aos adolescentes, jovens e os adultos sobre a economia solidária, as formas cooperativas e associativas enquanto alternativas para o nosso país. Podemos dizer, finalizando, então, que a experiência da Secretaria Nacional de Economia Solidária, ela representou essa capacidade de o governo, junto à sociedade civil, implementar uma política diferente, economia solidária, inovadora, reconhecida internacionalmente, mas com muitos limites. E talvez o principal limite da experiência da Secretaria Nacional de Economia Solidária é que nós não conseguimos estruturar, a partir da Secretaria Nacional, o que nós chamamos de uma política de Estado, uma política mais permanente. A Secretaria Nacional de Economia Solidária se constituiu muito como uma experiência de governo, enquanto tem apoio de grupos políticos governamentais para a economia solidária, ela se fortalece. E neste momento, por exemplo, que estamos vivendo uma mudança na direção política do governo, a Secretaria Nacional e as políticas nacionais estão se enfraquecendo de forma sistemática. E isto faz com que nós tenhamos dúvidas sobre o futuro da Secretaria Nacional de Economia Solidária, o futuro da política nacional e se vamos ter avanços no que diz respeito à política de economia solidária. O que está sendo indicado neste momento é uma redução, um rebaixamento institucional da Secretaria Nacional, uma redução dos orçamentos e uma redução do apoio político à economia solidária. E certamente a sociedade brasileira vai sentir falta desta novidade que foi a Secretaria Nacional de Economia Solidária nessa experiência recente que nós tivemos. É isto, espero que tenham compreendido e entendido um pouco da nossa experiência. Muitas outras coisas precisam ser discutidas, mas é um convite para que a gente possa ter, na experiência da Secretaria Nacional de Economia Solidária, um exemplo de como organizar uma política nacional para este campo importante de transformação da sociedade brasileira.